Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. E eu tava aqui sentadinha nessa mesa, que é o meu lugar de gravação, pensando assim, meu Deus, sobre o que eu vou falar hoje? Não tem nada para poder falar aqui no YouTube. E aí eu lembrei de um atendimento que eu acabei de fazer, inclusive estou montando um prontuário dessa paciente aqui agora. E uma coisa ficou na minha cabeça, eu dei uma recomendação a ela, e eu falei assim, e quando você estiver fazendo isso, entre em oração. Aí ela pegou e falou assim, Letícia, eu tenho até vergonha de falar, mas tem hora que eu não sei nem como orar. Eu não sei como orar. E ela já tinha relatado para mim outras vezes que ela nunca foi apresentada a Deus. E por ela nunca ter sido apresentada a Deus, como que eu falo assim, apresentada a Deus? Ela não teve uma família cristã. E a família dela foi criada como se Deus não fosse nada. E por isso ela nunca aprendeu a ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Quando nós começamos a terapia, ela começou a enxergar uma esperança que antes ela nunca tinha visto e começou a despertar nela o desejo de buscar a Deus. Só que ela continuava sem saber isso. Imagina uma mulher de 30 e poucos anos de idade que nunca teve conexão com o Senhor, como que ela se sente perdida. E esse vídeo hoje vai diretamente conectado a isso. Vamos falar para você que nunca conheceu Deus, mas tem vontade dentro do seu coração, você tem vontade de ouvir Ele, de entender quem é Ele, de conversar com Ele. E eu quero quebrar aqui alguns paradigmas, alguma coisa que possa ter entrado aí na sua cabeça que faça você sentir que Deus está distante de você. Eu acho que esse é o principal ponto desse vídeo, então fica comigo e vem acompanhar, porque aqui nesse canal nós estamos fazendo uma sequência de 250 vídeos, onde eu documento toda a minha jornada de crescimento, tanto nas redes sociais como meu crescimento emocional e espiritual. E hoje nós vamos falar sobre o relacionamento com Deus, como desenvolver um relacionamento com Deus se você só conhece esse Deus de ouvir falar. Desde muito nova, eu vou contar um trechinho da minha história aqui para você entender quem é a Letícia e como que eu fui conhecer a Deus verdadeiramente. Desde muito nova, minha mãe sempre levou a gente na igreja. E inicialmente, né, nós fomos à igreja católica, depois de um tempo a minha mãe se converteu ao protestantismo e aí durante um tempinho, pouquíssimo tempo, ela levava a gente à igreja. E depois de um certo tempo, eu acredito que eu já estava ali com os meus 10, 12 anos de idade mais ou menos, ela parou de frequentar a igreja e tinha um pastor, que era da igreja Maranata na época, que eles faziam visita de casa em casa. E eles começaram a fazer visita sempre aqui perto da minha casa. E eu comecei a gostar do que eu ouvia ali. E eu sempre tive vontade de buscar a Deus. Eu falei assim, olha só que legal. E a igreja é aqui, pertinho. Só que eu ainda não ia na igreja. E como eles faziam essas visitas, sempre tinha uma serenata num bairro aqui perto da onde eu moro. Então nós começamos a ir com a minha avó nessa serenata e começar a pegar intimidade com esse pessoal da igreja. Até que nós finalmente começamos a frequentar a igreja, eu e as minhas duas irmãs. Era uma distância mais ou menos daqui perto da minha escola, a gente ia a pé mesmo. E nós começamos, nós três, a ir nessa igreja, a Igreja Maranata. Foi onde nós começamos a aprender, a ouvir falar sobre Deus, e ali a gente louvava, a gente orava, mas o meu coração sempre ardeu mesmo pela Igreja Batista. Eu via muito na época a Igreja Batista da Lagoinha, né? E eu falava assim, meu Deus, meu sonho é ir na Igreja Batista Lagoinha. Porque na Maranata não batia palma, o culto deles é um culto mais tranquilo e eu sempre fui uma pessoa mais agitada, então eu me identificava mais com os cultos da Igreja Batista. E até então eu não tinha intimidade com Deus. Eu ia na igreja, orava, ouvia a palavra, mas também não era aquela pessoa que chegava em casa e lia a Bíblia, nada disso. Estava ali. Eu sabia que eu tinha que estar ali, mas como estar ali? Ou exatamente o que é que eu estava experimentando ali, eu não sabia. Eu gostava de estar ali. E o tempo foi passando, até que eu finalmente fiz 18 anos de idade e falei assim, agora eu vou tirar minha carteira para eu poder ir na Igreja Batista. Não tinha Batista Lagoinha aqui, mas eu ia para a Igreja Batista. E aí eu estou na igreja onde eu congrego até hoje. Então eu fui com 18 anos de idade e fiquei lá, estou lá, né, até hoje aos 32, que é a Igreja Batista da minha cidade. Beleza. Nesse tempo, gente, eu vivenciei muita coisa com Deus, eu sentia Deus me buscando.
Eu sentia Deus, de alguma forma, sempre me trazendo de volta, porque apesar de não ter intimidade, às vezes quando eu tentava me afastar ou quando eu tentava viver minha vida de alguma forma, eu sentia que de alguma forma, não sei te falar como. Deus falava com você, Letícia, ele falava assim, volta? Não, mas eu sentia como se o amor de Deus fosse um toque suave na minha vida e ele me fizesse voltar para ele de alguma forma. De forma íntima? Não. Mas eu sentia que eu precisava estar perto, eu precisava continuar buscando a Deus. E isso se estendeu até a faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu cheguei lá e eu não tinha, assim, muito envolvimento com as pessoas ainda, apesar de ser uma pessoa que falava muito, até que um momento eu conheci uma galera que fazia umas reuniões lá na escola bíblica, lá dentro da igreja, lá dentro da faculdade. Esse é o problema de você fazer um vídeo sem corte, né? Lá dentro da faculdade. Eles se reuniam na hora do intervalo e ali tinha um que levava um violão, tocava o violão, tinha outro que dava uma palavrinha, falava um versículo e explicava sobre aquele versículo. E eu comecei a olhar para aquilo e falei assim, gente, que coisa interessante. Eu gostei desse negócio. Gostei de estar aqui. E aí aconteceu uma coisa que fez com que eu quisesse ficar mais nesse grupo. Eu fui em uma reunião e uma das meninas que falava lá, que era a líder do grupo, ela deu uma palavra naquele dia e ela cantava aquele louvor assim, eu não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti. Tocou essa música e ela tava lá cantando, e ela tava cantando. E aí um dia depois, ou poucos dias depois, eu lembro de ter recebido uma mensagem no Facebook na hora, falando que essa menina, que era líder do grupo, ela tinha sofrido um acidente saindo da igreja e tinha falecido naquela hora. Aquela notícia me impactou de uma forma tão forte que até hoje eu falo, eu me emociono por isso. Eu não conhecia ela. Eu conheci o Jesus que ela amava. Eu olhei assim, eu preciso conhecer esse Deus. Eu preciso amar esse Deus que essa menina tá falando. E aí, quando ela foi embora, né? Quando ela partiu dessa terra, a mensagem que ficou no meu coração é: eu preciso conhecer esse Deus do qual essa menina falava. E eu, como eu falei para vocês, eu não tinha intimidade com isso. E hoje, enquanto eu conversava com essa paciente, eu sinto que ela sentiu a mesma coisa que eu. Eu preciso conhecer esse Deus que essa menina tá falando. E ali eu comecei a participar dessas reuniões que aconteciam lá na faculdade, eu comecei a estar ali presente, eu comecei a falar do amor de Jesus ali, e enquanto eu falava, eu ia sendo curada de algumas coisas que estavam acontecendo aqui dentro de mim. Eu sempre fui uma pessoa que tive muita habilidade de poder conversar, de falar e tudo mais, mas como eu não tinha essa intimidade verdadeira com o Senhor, e eu também não tinha muito discernimento das coisas que estavam acontecendo, às vezes eu ia como uma aventura, e ali no meio desse caminho o Senhor foi me conduzindo, Ele foi me ministrando ao meu coração e realmente trazendo luz para muitas das coisas que estavam escondidas aqui dentro de mim, mas foi por causa disso que eu despertei. E é interessante a gente pensar nisso, como a vida das outras pessoas pode despertar a gente para viver aquilo que Deus tem, se a gente tiver com o coração disponível para poder fazer. Eu não sabia muito bem como orar, eu não sabia, eu estava na igreja a vida toda, né, mas eu orava do meu jeito, eu não tinha aquela forma específica de poder orar, eu não tinha muito uma regra sobre quando ler a Bíblia, ou que horas ler a Bíblia, ou quais músicas eu poderia ouvir, ou um monte de regra, eu não tinha isso. Eu tinha um coração que queria buscar a Deus, que estava ali disposto a aprender mais de Deus e que queria ouvir diretamente de Deus tudo aquilo. E uma das coisas que está aí que são muito interessantes na minha jornada é que eu nunca fui uma pessoa que recebeu palavra de fora. Eu até brincava, e brinquei até pouco tempo atrás, eu falava assim, nossa, eu queria muito poder chegar num lugar e a pessoa fala assim, eis que te digo, o Senhor te fala, tal. Eu nunca fui essa pessoa que recebeu revelação. E aí, durante muito tempo, eu questionei isso. Falei assim, gente, porque todo mundo recebe o bendito da revelação e eu não? Porque com essa intimidade que eu fui me aprofundando ao longo dos anos, Deus foi sempre se apresentando diretamente a mim. E aí ele falava diretamente comigo. Hoje em dia, ainda mais, né? A cada vez mais Deus fala comigo através de sonhos, Deus fala comigo nitidamente, fala através da observação das coisas, fala comigo através da palavra, me usa para poder levar a palavra às outras pessoas, mas ele nunca foi aquele relacionamento onde ele precisava de alguém para poder falar comigo. Ele sempre falou diretamente comigo. E isso foi uma das coisas assim que me trouxe muita paz, porque eu sempre
quis isso, mas eu não entendia que quando a pessoa fala diretamente assim, ela não precisa de intermediário. E Deus sempre falou diretamente comigo. E como que então, Letícia, eu posso fazer as minhas orações se eu nunca orei, mas eu só sinto que eu preciso conversar com Deus? Senta e conversa como se você estivesse conversando aqui comigo agora, ó. Assim como eu tô sentadinha aqui, tô conversando com você, tô abrindo meu coração, contando uma parte da minha história para você. Senta e fala assim, Senhor, às vezes você tá vendo aí agora à noite, ou agora quando você acordar na parte da manhã, fala assim, Senhor, mais um dia. Se for de manhã, mais um dia. Obrigado por esse dia. Eu sei que é o Senhor que preparou tudo isso. Eu quero poder enxergar o Senhor em tudo. Fala o desejo do seu coração mesmo. As minhas filhas aqui em casa, eu tenho ensinado elas a falar assim. Eu sempre ensino nas minhas orações, que é como eu faço, né? Eu sempre inicio agradecendo a Deus pelas coisas que eu tenho, pelas coisas que eu vivo, e depois eu conto pra Ele as coisas que tá acontecendo comigo. Então, fala assim: ai, Senhor, hoje foi um dia que eu fiquei muito nervosa, eu fiquei muito estressada, ou um dia que eu fiquei muito feliz, porque aconteceu isso e isso, e eu queria que tivesse acontecido isso, e não aconteceu, e tal. E vou falando com Ele. E no final, eu falo assim: Senhor, me ajuda. Me ajuda a enxergar a sua vontade, a ser obediente à sua vontade. No final, eu sempre faço isso. Então, tem essa sequência. Eu agradeço, conto como estão sendo as coisas para mim e no final eu falo isso, que seja feita conforme a vontade do Senhor, né? Eu estou aqui disponível para fazer e para viver essa vontade, então que seja feito conforme o Senhor quer. Então, às vezes você não tem essa intimidade, fale isso e fala as coisas que você também quer viver. Você fala assim, Senhor, eu tenho vontade de entender se eu estou orando certo, eu tenho vontade de saber se eu estou no caminho certo. O Senhor confirma para mim de alguma forma? Porque ele vai confirmar, ele vai falar o seu coração. Ele vai te mostrar. Se você pedir, ele vai fazer. Buscar e acharei, quando buscar de todo o seu coração. Se você coloca o seu coração enquanto você está em oração, você vai começar a perceber. Letícia, mas e como então que é essa voz de Deus? Como que eu sei que é a voz de Deus? A voz de Deus sempre vai te trazer paz no seu coração. Sempre, sempre, sempre. Você vai. Eu brinco e falo sempre nos meus vídeos aqui, né? Que o toque de Deus, ele é um toque suave. Assim, ó. Sabe quando você só faz isso aqui, ó? E aí você sente. Então, algumas vezes, você pode ter algumas experiências dele simplesmente falar assim, não faz isso. Ou então, fala com fulano, faz isso. Vou te contar uma experiência da época da faculdade também. Eu moro na roça e aqui tinha muito pé de mexerica. Eu separei uma sacola grandona assim de mexerica, coloquei na van para a faculdade. Eu morava uns 50 quilômetros mais ou menos da minha faculdade. Coloquei a sacola dentro, sentei no meu banquinho de sempre, encostei perto da janela e falei assim: vou tirar um cochilo. E aí veio na minha cabeça assim: você vai pegar essa sacola de mexerica e vai entregar para pessoa tal lá na cantina. Era uma funcionária da cantina na época. E eu falei assim: claro que eu não vou fazer isso. Claro que eu não vou fazer. Aí eu encostei assim e continuei na janela, né? Você vai pegar a sacola, vai entregar pra essa pessoa na hora que você chega lá. E faltava tipo uns 25 quilômetros pra poder chegar. E eu falei assim: não vou de jeito nenhum, não, gente. Eu não vou fazer um trem desse. A mulher vai achar que eu sou doida. Eu nunca conversei com essa mulher, nunca vi ela na minha vida. E ele trazia o rosto da pessoa muito nítido. Quando falava assim na minha cabeça, quando eu sentia essa voz na minha cabeça, que não era uma voz porque ela não tinha. Não é tipo assim, eu conheço a voz do meu marido, eu conheço a voz da minha mãe, eu conheço a voz das minhas filhas. Não, é uma voz, mas não tem um som, não tem um tom. É só uma fala que você, como se você estivesse lendo aqui agora, igual eu tô lendo aqui a letra da música que eu cantei pra você, ó. É esse som. E veio. Falou assim, você vai levar e vai entregar e vai falar pra ela que eu tenho visto ela e que eu estou ao lado dela. Eu falei assim, não vou, não vou, não vou. Foi uns 20 quilômetros eu batendo o pé que eu não ia. Desci da van. Na hora que eu desci da van na porta da faculdade, ele falou assim, você vai? Eu falei assim, não vou. Vai. Eu fui, gente, eu fui. Eu passei, atravessei, subi a rampa da faculdade, entrei na parte do pátio, lá onde tinha todas as mesas e tal. Fui lá diretamente na cantina e falei assim, cadê aquela mulher que é assim, assim, assada? Eu falei assim, ela tá lá naquela salinha lá. Eu cheguei lá e falei assim, olha, Deus tá me incomodando há uns 30, 40 minutos mais ou menos para eu vir e te entregar essa sacola de mexerica. E ele falou comigo que é para poder te falar que ele está do seu lado, que ele está te vendo. A mulher desabou a chorar, mas ela chorou, mas ela chorou. Ela falou assim: exatamente nessa hora eu tinha enfiado na frente de um carro para poder, na frente de um caminhão para poder suicidar. E eu não consegui. E agora você chega aqui e fala isso para mim.
Eu conversei com ela, eu não lembro o que que é que eu conversei, né? Eu tinha falado, eu tinha dado o recado do que Deus tinha falado pra mim. Depois disso, a gente saiu de onde ela estava, porque tinha mais pessoas ali perto. Eu orei por ela. E nesse dia, eu realmente vi que Deus falava não somente comigo, mas através de mim. Foi através dessa experiência, porque realmente foi uma confirmação, né, do que ela estava passando naquela hora e o que que eu tinha a ver com aquilo. Nada, mas eu estava disponível. É por isso que a Bíblia fala assim, né, que se a gente não quiser, até as pedras vão falar. Por que que as pedras vão falar? Porque ele só precisa de alguém disponível. Então, às vezes, você não vai saber falar mesmo, você não vai saber orar mesmo, mas você está disponível, você quer estar disponível para o Senhor usar você para Ele poder falar através de você. Eu não tive paz enquanto eu fiquei negando o que Ele estava me pedindo. A partir do momento que eu fiz o que Ele estava me pedindo, além de eu ter paz no meu coração, eu senti muita alegria de realmente ter sido usada por Deus para poder levar uma mensagem para uma pessoa que ia tirar a própria vida. Você tem noção do valor disso? Ela estava se sentindo completamente sozinha, abandonada, e Deus mostrou exatamente para ela que ela não precisava conhecer as pessoas, mas Deus estava levantando pessoas pela vida dela. Depois disso, continuei intercedendo pela vida dela, a gente se tornou conhecidas e tudo mais, mas essa foi uma das tantas experiências que eu já vivi com o Senhor ao longo desses anos. Então peça assim, Senhor, fala comigo, fala através de mim, me mostra, me traz clareza e saiba que o que vai realmente determinar no seu coração, se você está ouvindo ou não a vontade de Deus, a voz de Deus, é a paz. Se existir paz no seu coração, você pode ter certeza que é o próprio Deus que está falando com você. Se essa paz dominar a sua alma, você vai ter certeza que é o próprio Deus. Quanto mais nós nos mergulhamos nesse conhecimento, mais nós aprendemos. Pode ser também que você tenha ouvido aí de muitas pessoas falar sobre um Deus, e a gente ouvir falar sobre alguma coisa é diferente da gente experimentar alguma coisa. Porque por mais que a gente fique deslumbrado com aquilo, ou por exemplo, a pessoa fala assim, nossa, eu comi uma pizza maravilhosa em tal lugar, você fica com vontade de uma pizza maravilhosa. Mas quando você vê a foto de uma pizza, um vídeo de uma pizza maravilhosa, você fica com mais vontade ainda de ver. Mas e quando você experimenta aquela pizza e ela é realmente maravilhosa? E ela supera todas as suas expectativas. E agora você pode testemunhar dessa pizza. É um exemplo muito simples? Claro que sim. Claro que sim, simplíssimo ao máximo. Mas lembre, cada um vai ter uma interpretação diferente. E às vezes você ouviu falar desse Jesus por uma pessoa que não experimentou direto da fonte. Aquelas pessoas que realmente experimentaram diretamente da fonte, elas nunca vão parar de amar o Senhor. Elas nunca vão conseguir viver em paz longe desse amor. Elas podem até tentar se afastar de novo. E isso acontece. Você lembra? Judas conheceu diretamente o amor, que era Jesus. E mesmo assim ele escolheu errar. Mas é impossível você chegar perto dessa fonte e ser a mesma pessoa de antes. Então, o meu convite para você hoje, você não sabe orar, não? Deixa eu orar por você. Senhor, eu não sei para quem que esse vídeo foi, para quem que o Senhor criou esse vídeo. Eu não sei por que que o Senhor trouxe à memória essas histórias, mas o Senhor sabe. Então, traz para o coração dessa pessoa, Deus, a paz que excede todo entendimento e ajude ela, ó Deus, a sentir a tua presença. Que ela tenha liberdade para poder conversar com o Senhor como um amigo e não como um Deus distante, como um pai que rejeita eles. Não, de forma alguma que eles consigam ter paz no Senhor e que eles consigam se sentir conectados ao Senhor e à presença do Senhor. Que cada pessoa, Deus, que ouvir essa oração, possa sentir a liberdade de ter um pai que ama ela exatamente como ela é, que olha para ela da forma como ela é e aceita exatamente como ela está. Que ela saiba, Senhor Jesus, que os teus braços estão sempre abertos para poder receber e que ao longo do caminho esse conserto vai sendo feito. Ela não precisa se preocupar em consertar tudo antes. É no caminho que o Senhor alcança a nossa vida. Então, que ela tenha paz e tranquilidade de saber que é nesse caminho que o Senhor vai conduzindo, vai instruindo, vai mostrando e vai abrindo o entendimento. Não tenha medo de começar, o Senhor te espera. Um beijo, fique com Deus e até a próxima. Não esquece de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu like. E coloca aqui no comentário que dia que você receber esse vídeo, vai ser muito importante para mim saber disso. Fique com Deus, tchau!